Porque enfim tudo passa, não sabe o tempo ter firmeza em nada, e nossa vida escassa foge tão apressada, que quando se começa é acabada. Que foram os troianos, Heitor temido, Enéas piedoso, consumiram-te os anos, ó Cresso tão famoso, sem te valer teu ouro precioso. Porque enfim nada basta contra o terrível fim da noite eterna, nem pode a deusa casta tornar a luz superna, Hipólito da escura noite averna. Nem Teseu esforçado, com manha nem com força rigorosa, livrar pode o ousado, pirito da espantosa, prisão letéia, escura e tenebrosa. Esse é um trecho da Ode 9, de Camões, e ela sempre me toca bastante, né? Eu peguei aqui quatro estrofes, porque ela é um pouco longa e, enfim, ela começa assim: fogem as neves frias, fogem as neves frias dos altos montes quando reverdecem, as árvores sombrias, as verdes ervas crescem, e o prado ameno de mil cores tece. Acho que de forma mais musical ele ficaria de um ritmo mais acelerado, né? Algo mais ou menos assim: fogem as neves frias dos altos montes quando reverdecem, as árvores sombrias, as verdes ervas crescem, e o prado ameno de mil cores tece. Esse poema ele fala sobre a mudança do tempo, né? Sobre como as coisas passam, né? Como o tempo ele em sua mudança, em sua passagem, melhor dizendo, ele traz as mudanças, né? Como um rio. O rio passa, o rio é sempre o mesmo, mas as águas que passam nunca são as mesmas. Da mesma forma como o tempo. O tempo em si passa, talvez ele mesmo não se altere, né? Mas os movimentos fazem com que os momentos sejam sempre diferentes, né? Então o tempo ele sempre muda, mas os momentos são sempre diferentes. Muitas vezes na vida a gente não vai ter o desfecho esperado para aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente vai ter um destino, um plano a ser traçado, mas a vida tem outros planos, né? E a gente vai precisar ajustar, vai precisar adaptar. Porque, né? Enfim, como diz aqui Camões, porque enfim tudo passa. Não sabe o tempo ter firmeza em nada, e nossa vida escassa foge tão apressada, que quando se começa é acabada. É um pouco impactante, né? Eu sei, um pouco triste, né? Mas são fatos, né? Não dá para lidar com a força, não dá para lutar contra a força do tempo. E nesse processo de lutar contra o inevitável, a gente acaba se frustrando, né? Mais do que deveria. Então, há momentos na vida em que nada vamos poder fazer e simplesmente vamos ter de aceitar derrotas, né? Talvez não sejam exatamente derrotas, mas são elementos que passam e simplesmente a vida tem outros planos para nós. Às vezes podemos ter errado em alguma situação, em alguma coisa, mas a gente não vai ter o domínio de todos os momentos, né? Não temos uma consciência tão expandida assim, não somos deuses, né? Para ter o controle total de nossas ações. Mas faz parte da jornada humana, né? Errar faz parte. Acertar também. Mas é importante que aprendamos com os erros. É importante que a gente vá buscando perceber que o tempo ele precisa de mudanças. E que muitas vezes a gente não vai ser
capaz de superar o tempo. Superar o tempo é o que poucas vezes a gente pode fazer. Mas acho que eu tô confundindo um pouco o que eu quero dizer. Eu quero dizer que a vida vai trazer pra gente situações que a gente não vai entender por quê elas estão acontecendo, mas não há por que entender nada, há que simplesmente seguir o fluxo e entender o que é que devemos fazer agora. E talvez no futuro a gente entenda o que é que deveríamos ter feito ou o que é que não deveríamos ter feito. Simplesmente não está claro agora. E por isso a arte é aquela que detém o Apolo, né? Aquela, na verdade, que o Apolo é o senhor e o condutor, porque o Apolo, ele é o clarividente. Nada está oculto para os seus olhos, né? E ele tem esses, né, como dois cornos aqui, né, no seu cabelo, que indica a direção e como sintoniza, né, com os astros. E ele traz essa medida, essa resolutividade, essa harmonia. E existe uma relação muito profunda entre a arte, o tempo e o espaço, né? Reparem que desde a antiguidade se pensava na arquitetura, por exemplo, como uma música congelada. E essa música congelada porque se utilizava as mesmas proporções da música. Essa música, ela não é uma música instrumental, como vai dizer Boécio, né? Mas uma música do mundo, do universo, do cosmos. A natureza tem uma música, a gente precisa aprender a se sintonizar com ela. Mas a música acontece num tempo, assim como o tempo desse vídeo, vai sempre correndo e não há como voltar atrás. A música então precisa sintonizar com o tempo e ela acontece, obviamente, em um espaço, porque o tempo e o espaço, eles são duas dimensões de uma mesma, duas matérias de uma mesma dimensão, podemos dizer. E quando eles se unem de forma perfeita, a arte acontece. Porque, como vai dizer Santo Agostinho, a música é a arte que nos ensina a nos movimentar bem. Movimentar bem. Olha que riqueza essa definição. O que nos traz movimento? Segundo, né, os romanos, né, vão falar de alma ou anima, que é justamente essa força que nos move. Anima, que vai dar origem a animal, esse ser dotado de movimento próprio. E essa é a única definição de animal para esses gregos e os latinos e os romanos antigos. O animal, então racional, é o ser dotado de movimento próprio e capaz de usar a sua inteligência, capaz de se comunicar com os deuses através da sua inteligência. Isso é o homem, esse é o ser humano. Na medida em que ele vai desenvolvendo a sua inteligência, ele vai se movimentando bem, ele vai agindo bem, ele vai sintonizando os aspectos superiores da sua inteligência com os aspectos inferiores da sua carne, do seu corpo, das suas emoções. É isso que consiste a música, é isso que consiste a arte como um todo. E esse vídeo aqui não é para tratar de nada muito específico, mas compartilhar isso com vocês, que às vezes nós perdemos algumas batalhas e que não é o fim do mundo, né? Vamos passar por alguns problemas, talvez nos falte um tanto de dinheiro, talvez tenhamos de passar por uma certa solidão, talvez tenhamos de buscar a reconciliação de erros que cometemos ou
esclarecer mal-entendidos, mas é importante entender que vamos errar, vamos nos equivocar, vamos desencaixar o tempo do espaço e vamos a fazer algo que é bom, mas não é o momento próprio ou não é o espaço próprio para isso. E todos esses ajustes, todas essas adequações, são todos mistérios que faz parte da conduta humana, que a gente precisa ir aprendendo aos poucos e que falam a nossa alma e que a gente precisa aprender a lidar com isso tudo, né? Do contrário, a gente não aprende com os erros ou as experiências, não falo nem erros totalmente, né? Simplesmente com as experiências, a gente não toma uma ação de construção para entender qual o sentido que a vida está trazendo, né? Então, eu falei da música do mundo, né? Da música que soa na natureza. Essa música é o que dá origem à música humana, que é, segundo Boécio, a sede das virtudes, ou seja, na alma a música é a virtude. E essa virtude, ela vai nascer, obviamente, das ações corretas. A virtude, ela se estabelece através de uma ação, como o seu fruto. O seu fruto é uma ação. Então, quando a gente vai sintonizando os elementos da natureza com os elementos do ser humano, a gente então estabelece uma música humana. E essa música humana é uma vida virtuosa. Segundo Boécio, era essa a finalidade que a gente deveria buscar. E na medida que a gente vai trabalhando isso, vamos alçando níveis superiores da nossa inteligência. Então, a gente vai percebendo que precisamos adequar o tempo e o espaço. E a arte é representante de como atuar bem no lugar correto. E como precisamos aprender isso, trabalhar isso, desenvolver isso, treinar isso. Esse vídeo é mais para poder compartilhar um pouco com vocês que essas questões. Um pouco de filosofia da arte e de alguns aspectos mais sutis, assim. E caso você tenha interesse de aprender um pouco sobre essas coisas que eu estou colocando aqui, por favor, o link do Clube do Livro vai estar na descrição para caso você queira estudar comigo de forma mais detalhada, atenciosa e com mais tempo. Mas é isso. O tempo não traz firmeza às coisas, porque o tempo é justamente o elemento da mudança, foi o que a gente colocou aqui com o Camões. E quando a gente aprende isso e aceita isso, a gente entende que buscar a eternidade é necessário enquanto um, um trajeto, uma trilha do ser humano, de todo ser humano. Porque existe algo eterno em nós que anseia por isso. Mas se nós não percebermos que toda a vida se baseia em lidar com as mudanças, lidar com as circunstâncias de mudança constante e superá-las, a gente vai estar o tempo todo sofrendo, né? E não sabendo lidar com os elementos inesperados. Da minha parte, por exemplo, eu vejo que eu avancei nesse aspecto, né? Antes, quando alguma coisa inesperada acontecia e ia fora dos meus planos, eu esbravejava, me irritava, queria, né, descarregar minhas emoções, minha fúria.
Hoje eu aprendi que tem coisas que não estão no meu controle. E ainda que ficar uma espécie de remorso, pensar o que é que eu poderia ter feito melhor, já há uma aceitação mais rápida e já há um processo de é isso aí, né? É preciso lidar com a realidade a partir daqui para frente e entender que o que fizemos, né, daqui para trás pode ser destruído num piscar de olhos, né, infelizmente, mas que ainda que tudo que nós tenhamos construído se perca num instante, ainda assim, s- é, ainda assim não se perde tudo, porque nossa experiência, a nossa consciência adquirida nesse processo, né, novas coisas que aprendemos, livros que lemos, pessoas que conhecemos, ah, desafios que enfrentamos, tudo isso contribuiu para agora darmos um passo a mais na nossa qualificação enquanto ser humano. Às vezes eu me sinto meio doido porque eu falo essas coisas assim, parece que eu sou é, extremamente perfeccionista, né, com essas coisas. E imagino que há uma certa vaidade aí, né, de não aceitar erros que cometemos, né? Erros que precisam acontecer para que a gente possa perceber, né, as coisas em primeiro lugar e superá-las. Mas é isso, faz parte do processo de autoconstrução, né? A gente passa por algumas coisas, vai ter algumas emoções provenientes dessas situações e vamos aprender a lidar com essas emoções. E vamos até aprender a lidar com os nossos erros, né, que cometemos ou que não cometemos, mas que vamos precisar assimilar isso, né? Perdoar as nossas ofensas, também perdoar caso nós tenhamos sido ofendidos, né? Faz parte do processo, né? A vida é muito mais longa e ampla e profunda do que eu estou falando aqui nessas poucas palavras. Mas eu queria compartilhar isso com vocês e dizer que nos momentos mais difíceis, não desistam dessas coisas. Não desistam do Camões, não desistam, né, da música, né? Caso você toque piano, caso você busque se aprofundar nesse mundo da cultura, né? Da arte. Não se afaste dos estudos, não se afaste de buscar, né, esse elemento mais profundo, mais espiritual, porque é isso que vai te dar força, é isso que vai te tornar mais você mesmo. E esse sentido de vocação que eu já compartilhei mais recentemente sobre a escrita, né, ele deve se expandir para outras coisas. Se você tem uma vocação para música, se você tem uma vocação para qualquer tipo de arte, ela deve se estender para uma vocação de qualificação humana, né? Você precisa aprender a pegar essa beleza, essa disciplina, essa técnica, essa harmonia e aprender a se movimentar bem na vida, como diria São Agostinho. Se movimentar bem na vida nada mais é do que aprender virtudes e persegui-las, ainda que você esteja passando por dificuldades, ainda que você esteja sofrendo injustiças. É uma coisa que é fácil de falar, difícil de fazer, mas é a luta de todos. Nesse sentido, nesse ponto, nesse patamar, neste entendimento, eu acho que estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma luta, sem, sem exceção. Até as pessoas mais desgraçadas, mais miseráveis, acabam se relacionando com essa ideia em algum momento da vida delas. Assim como o sol nasce para todos e não se nega a ninguém, até o mais miserável dos seres humanos. Assim também precisamos aprender a crescer e nascer de novo e brilhar, florescer, para que nosso brilho, para que nossa luz possa
superar as nossas sombras. E, de alguma forma, isso vai inspirar os demais, isso vai impactar o outro. Ok? É isso, a vida é uma batalha e há que aprender a lutar bem. Espero que isso tenha sido útil para ti, que tenha sido algo que te dê uma certa inspiração e que é isso. Ficamos por aqui. Se chegou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comente aqui se tem passado por momentos de dificuldade nos estudos e o que faz nesses momentos de dificuldade, tá bem? Vou gostar de ler os comentários que tiverem, dicas e o que tem passado. Tchau, tchau. Até mais.